Se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Essa pergunta parece muito inteligente. Parece um xeque-mate contra a fé. Mas e se eu te dissesse que essa pergunta, na verdade, não deveria nem existir? Que ela carrega um erro lógico tão grave que a torna em si mesma impossível de responder? Calma, eu vou te explicar. A Bíblia responde essa questão de forma definitiva há mais de 3.000 anos. No livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, Deus responde com uma frase que mudou a história da humanidade. Ele diz: Eu sou o que sou. Não eu fui criado, não eu vim de algum lugar, mas eu sou. Presente eterno, existência pura, sem começo, sem fim. Essa resposta não é poesia. É a revelação mais profunda sobre a natureza de Deus que existe nas Escrituras. E quando você entende o que ela significa de verdade, a pergunta "quem criou Deus?" simplesmente desaparece, porque você percebe que ela nunca fez sentido. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que a Bíblia, a filosofia e até a ciência moderna dizem sobre isso. Você vai sair daqui sabendo responder a qualquer ateu, a qualquer cético, e mais importante, você vai conhecer Deus de uma forma mais profunda. Porque conhecer quem Deus realmente é transforma a maneira como você reza, como você confia, como você vive a sua fé. Mas antes de entrar no conteúdo, vamos pedir a luz do Espírito Santo, porque esse tema exige mais do que inteligência. Exige um coração aberto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Iluminai a nossa mente para que possamos compreender as verdades da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora sim, vamos começar. Para entender por que essa pergunta não faz sentido, a gente precisa primeiro entender de onde ela vem. E ela vem da nossa experiência humana, do modo como a gente percebe o mundo desde que nasce. Nós vivemos imersos em duas realidades que parecem absolutas: o tempo e a causalidade. Tudo o que a gente conhece tem um antes e um depois. Tudo o que a gente vê teve uma causa que o produziu. O café na sua mesa está ali porque alguém o preparou. A cadeira onde você está sentado existe porque alguém a fabricou. Você mesmo existe porque um pai e uma mãe se uniram. Essa é a lei do nosso universo. Tudo o que existe teve um começo, e tudo o que começa precisa de uma causa. O problema é que quando a gente faz a pergunta "quem criou Deus?", a gente está aplicando essa lei das criaturas ao próprio Criador. E aí está o erro. É como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. Percebe que a pergunta não faz sentido? O Polo Norte é o ponto mais ao norte que existe, não há nada acima dele na direção norte. Da mesma forma, Deus é a origem de todas as coisas, não há nada antes dele, porque o próprio antes só existe dentro da criação que ele fez. A Bíblia revela isso de maneira impressionante. No livro do Êxodo, quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, Moisés pergunta qual é o nome de Deus, e Deus responde em hebraico, Ehyeh Asher Ehyeh, que significa Eu sou o que sou. Esse nome, que dá origem ao tetragrama sagrado que os judeus não pronunciam, revela a natureza mais profunda de Deus. Ele não diz, eu fui criado por alguém. Ele não diz, eu vim de algum lugar. Ele simplesmente diz, eu sou. Existência pura, eterna, sem começo nem fim. O Evangelho de São João, logo no primeiro capítulo, confirma isso de forma ainda mais explícita. João escreve, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você percebeu o que João está dizendo? Absolutamente tudo o que existe foi feito por Deus. Tudo. Se tudo foi feito por ele, então ele mesmo não foi feito. Porque se ele tivesse sido feito, teria sido feito por si mesmo. O que é um absurdo lógico.
A própria Escritura já elimina a possibilidade de Deus ter sido criado. Santo Agostinho, um dos maiores gênios da história do cristianismo, resumiu isso de forma belíssima quando disse que Deus é o ser que é, aquele cuja essência é existir. E Santo Tomás de Aquino, séculos depois, aprofundou essa verdade ensinando que Deus é o ato puro, aquele em quem não há nenhuma potencialidade não realizada, nenhuma dependência, nenhuma necessidade de algo externo. Deus simplesmente é, e é por isso que tudo o mais pode existir. Agora eu preciso te explicar um conceito que vai clarear tudo isso na sua mente. A Igreja chama essa característica exclusiva de Deus de aceidade, uma palavra que vem do latim a si, que significa por si mesmo. Deus existe por si mesmo. Ele não precisa de nada nem de ninguém para existir. Ele não depende de uma causa anterior, de um Criador, de uma energia, de uma força. Ele simplesmente é. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 212 e 213, ensina que Deus revelou a Moisés que ele é o ser por excelência, aquele que é a plenitude do ser e de toda a perfeição, sem origem e sem fim. Isso não é opinião teológica, é dogma da fé católica. Para entender melhor, pensa comigo. Eu, você, todas as pessoas que existem, somos o que a filosofia chama de seres contingentes. O que isso significa? Significa que a nossa existência não é necessária. O mundo existia muito bem antes de eu nascer e vai continuar existindo depois que eu morrer. Eu poderia simplesmente não ter existido, e o universo continuaria funcionando normalmente. A minha existência depende de outras coisas, dos meus pais, das condições do planeta, de uma cadeia enorme de causas que me antecederam. Eu sou um ser que não tem em si mesmo a razão da própria existência. Deus é o oposto disso. Ele é o único ser necessário. Sem ele, absolutamente nada existiria. Não as galáxias, não os planetas, não a vida, não você, não eu, nada. Ele é a razão pela qual qualquer coisa existe. E aqui vem uma analogia que vai te ajudar a entender. Imagina uma fileira de peças de dominó. Quando a primeira peça cai, ela derruba a segunda, que derruba a terceira, e assim por diante. Cada peça cai porque a anterior caiu. Mas agora eu te pergunto, o que fez a primeira peça cair? Não pode ter sido outra peça de dominó, porque ela é a primeira. Precisa existir algo fora da sequência, um dedo, um sopro de vento, alguma força externa que iniciou todo o movimento. Sem essa causa primeira, as peças ficariam paradas para sempre. O universo funciona da mesma forma. Tudo o que existe é como uma peça de dominó que foi causada por algo anterior. Mas essa cadeia não pode ser infinita, porque se fosse, nunca teria começado. Precisa existir uma causa primeira, algo que não foi causado por nada, algo que existe por si mesmo e que deu início a tudo. Essa causa primeira é o que chamamos de Deus. Deixa eu te dar outra analogia. Imagina um pintor e um quadro. O quadro é feito de tela e tinta. Ele existe dentro das regras da pintura. Mas o pintor não é feito de tela nem de tinta. Ele existe numa ordem completamente diferente. Ele é o criador do quadro, não faz parte do quadro. Se você colocar tela, tinta e pincel em cima de uma mesa e sair, pode esperar bilhões de anos que nunca vai surgir um quadro pintado. Os elementos da pintura não conseguem produzir outra pintura sozinhos. É necessário um agente externo, o pintor, que está fora das regras do quadro. Com a criação, é a mesma coisa. O universo tem suas regras, tempo, espaço, matéria, energia. Mas Deus não está dentro dessas regras. Ele é o pintor, não a tela. Ele criou o tempo, por isso não está preso ao tempo. Ele criou o espaço, por isso não está limitado pelo espaço. Ele criou a matéria, por isso não é feito de matéria. Perguntar quem criou Deus é como perguntar de qual quadro o pintor saiu. A pergunta simplesmente não se aplica. Agora eu preciso responder uma objeção que certamente vai aparecer na sua mente ou que alguém já te fez. O ateu costuma dizer assim:
Se vocês católicos afirmam que tudo precisa de uma causa, então Deus também precisa de uma causa. Vocês estão sendo incoerentes. Essa objeção parece forte, parece lógica, mas ela carrega um erro fundamental que eu vou te mostrar agora. A premissa correta não é tudo precisa de uma causa. A premissa correta é tudo o que começa a existir precisa de uma causa. Percebe a diferença? Tudo o que tem um início, tudo o que em algum momento não existia e passou a existir, isso sim precisa de algo que o tenha trazido à existência. Mas Deus, por definição, nunca começou a existir. Ele é eterno. Ele sempre foi. Aplicar a regra da causalidade a Deus é como exigir que o pintor seja feito de tinta. É confundir categorias completamente diferentes. O erro não está na resposta católica. O erro está na pergunta mal formulada. E aqui vem algo fascinante. A própria ciência moderna aponta para essa verdade. No início do século XX, um padre católico belga chamado Georges Lemaitre propôs uma teoria revolucionária que hoje conhecemos como Big Bang. Ele demonstrou matematicamente que o universo está em expansão e que, se voltarmos no tempo, toda a matéria, energia, espaço e até o próprio tempo convergem para um único ponto inicial. Os cientistas chamam esse ponto de singularidade. E o que existia antes desse ponto? A pergunta nem faz sentido, porque o antes pressupõe tempo, e o tempo só passou a existir com o Big Bang. Não havia um antes do Big Bang, porque não havia tempo. Isso significa que a ciência chegou exatamente onde a filosofia e a teologia já estavam há séculos. O universo teve um começo absoluto. Tempo, espaço e matéria não são eternos. Eles surgiram. E se eles surgiram, algo que está fora do tempo, fora do espaço e fora da matéria, precisou trazê-los à existência. A ciência consegue descrever o que aconteceu a partir do primeiro instante, mas para explicar por que existe algo em vez de nada, você precisa da filosofia. Você precisa reconhecer que existe um ser necessário, eterno, não causado, que é a origem de tudo, e esse ser é o que nós, católicos, chamamos de Deus. E agora eu te pergunto, o que isso muda na sua vida? Muda tudo. Porque quando você entende que Deus não é apenas uma criatura muito poderosa, mas o próprio ser que sustenta toda a existência, você percebe que ele não está distante. Ele está mais próximo de você do que você está de si mesmo. Neste exato momento, você só existe porque Deus está querendo que você exista. Se ele retirasse a sua vontade criadora por um único instante, você simplesmente deixaria de ser. Você não é um acidente cósmico. Você é fruto de um amor eterno que decidiu desde sempre que você deveria existir. Então, esta semana, eu te convido a meditar naquela frase do Êxodo. Eu sou o que sou. Repete isso na sua oração. Agradece a Deus por existir e confia naquele que é eterno, imutável, e que te ama com um amor que não teve começo e não terá fim. Que Deus te abençoe abundantemente. Que Nossa Senhora, sede da sabedoria, interceda por você e pela sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus.